Olá, Trova, como estão vocês nessa manhã ensolarada? Hoje nós vamos dar uma olhada em uma adição recente, o Unearthed Arcana, de clérigos e revisão das espécies em D&D, como elas são agora chamadas, para o novo 1D&D. Eu juro que eu sempre quero falar algo bom sobre elas, dificilmente acontece. Eu sinto que quanto mais mexem, mais vão na direção contrária que deveriam ir. E você pode dizer que isso se deve a demandas de mercado. Eu não sei se é bem o caso, porque é algo bem relativo. Demandas de mercado variam se você está olhando a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E eu não creio que seja a forma mais eficiente, a forma como eles estão fazendo. Mas isso é secundário. Vamos dar uma olhadinha hoje nessa questão dos clérigos. Na parte da tabela de progressão de magias, a gente não teve nenhuma mudança radical. Bom, na verdade não teve nenhuma mudança, é tudo perfeitamente igual. Então vamos dar uma olhadinha nas coisas mais específicas das características da classe. Bom, a parte de dados de vida, perícia, salvaguardas e equipamentos é majoritariamente a mesma coisa. Então vamos pular para essa parte aqui que fala sobre as coisas de nível 1, as características de primeiro nível, que incluem basicamente a canalização de divindade. Aqui a gente pode notar que você tem usos adicionais. Antes você começava com essa habilidade no segundo nível, agora você tem ela no primeiro nível, e em vez de ter só um uso por dia, a princípio você já começa com 2 usos por dia, que aumentam de acordo com o seu bônus de proficiência. O que eu penso disso particularmente? Bom, eu gosto de ter clérigos nível 1 no mundo, que podem fazer pequenas curas, pequenas coisas, mas eu creio que canalizar a divindade seja exatamente um salto muito grande de poder, que é quando você demonstra que de fato aquele clérigo ele tem algum contato um pouco maior, né? E eu preferiria que isso não ocorresse no nível 1. Eu particularmente acho que a fantasia é prejudicada nesse sentido, a partir do momento em que todo mundo que começa a ser um clérigo de fato, tendo qualquer poder divino, já consegue canalizar a divindade. Eu não sei se eu particularmente gosto dessa opção. Além disso, os usos muito frequentes acabam prejudicando também essa fantasia, no sentido de que você tem muitos poderes, muitos recursos que dificilmente vão se esgotar ao longo do dia. A esse ponto, talvez você devesse simplesmente deixar em aberto, deixar como uma coisa de uso livre, porque realmente, em determinado momento, você jamais vai exaurir todos os usos. Talvez deixar como algo limitado ao princípio, e depois, a partir do 10º nível, você simplesmente abre o leque para usar quantas vezes quiser, porque a um certo momento simplesmente não faz sentido restringir. Você também tem acesso a 2 opções de canal divino, em oposição a uma que você tinha antes da sua classe básica e outras da sua subclasse. Então aqui você já vai ter 2 opções da classe básica. Você mantém o seu virar os mortos de costume, habitualmente fazendo o seu serviço de sempre, virando os mortos, e você vai ter também a centelha divina. E a centelha divina, ela reforça o papel do clérigo como cura. Então, se antes havia esse argumento de que o clérigo ele não precisa ser necessariamente cura, aqui a gente vê cada vez mais o jogo caminhando para esse estereótipo do clérigo de cura. Para mim, isso acaba tolhindo um pouco a possibilidade criativa dos jogadores. Porque, claro, eles sempre podem fugir do molde, mas o fato é que, a um certo ponto, se ele não usa as habilidades de cura, por exemplo, ele simplesmente está inutilizando a classe. Eu acredito que isso ficaria legal, talvez, como parte da subclasse do Clérigo da Vida, que está no mesmo PDF, e a gente vai dar uma olhadinha nele daqui a pouco, mas eu não vejo como isso pode realmente ser melhor para a classe básica, apesar da habilidade ter ficado bem feita. A progressão de dados de cura em si ficou legal, ela cura uma quantidade razoável a cada nível e eventualmente ela simplesmente atinge um teto de utilidade. Uma observação, a centelha divina também dá dano, né? Então, embora não seja inteiramente cura,
ela é bastante voltada para cura, ela pode dar dano, só que eu creio que esse dano que ela dá, e provavelmente isso vai ser emulado pelo Paladino posteriormente, simplesmente não vai encaixar tão bem com coisas que vêm mais pra frente na classe. No nível 1 tem a clássica conjuração de magia, nada novo. E aí surgem o que ele chama de as ordens sagradas, que são 3 opções como se fossem subclasses, que é o que já tinha com o bruxo, você ter múltiplos pontos de variação da classe, o que eu acho bacana, só que isso aqui não ficou tão bem construído. As opções são o protetor, que é treinado para batalha, ele ganha proficiência com armas marciais e armadura pesada, o que é bacana se você quer ir mais para a linha de frente com seu clérigo. Você tem o estudioso para pegar um pouco mais de perícias de conhecimento. E aí você tem o que ferra tudo, que é o taumaturgo. Ele pega um truque adicional e você também recupera a habilidade de usar canal divino, ou pelo menos um uso deles a cada descanso curto, o que é bastante forte. Embora elas pareçam boas as 3 comparadas, ou melhor, as 3 isoladas enquanto habilidades, o fato é de que simplesmente uma se sobrepõe à outra. Não vale a pena, não, eu até entendo você pegar a da armadura, caso o do protetor, caso você queira fazer um clérigo mais marcial. Eu vejo isso acontecendo em uma parcela das mesas, talvez 1/3 delas, mas definitivamente você não vai pegar o estudioso, porque tem outras formas melhores de pegar perícias, e perícias não são tão importantes, e com isso eu quero dizer, mesmo que a sua mesa use bastante perícias, o fato é que dificilmente elas vão te manter vivo ou manter seus colegas de equipe vivos, tanto quanto combate e magia. Então, também por isso, você recuperar o canal divino e ter um truque, apesar do truque adicional ser bem merda, para ser bastante sincero, você tem o canal divino, a recuperação do canal divino, que é algo transformador, é algo que realmente vai impactar o seu dia, o seu uso de recursos, porque apesar de níveis mais altos se tornar absurdo o número de vezes que você consegue usar, no começo você só tem 2 usos por dia, você tem 3 usos por dia, aumenta, né, em 50% a sua eficiência de canais divinos. E aí você tem esse outro problema do design, que é por você ter tantos usos a longo prazo, todos os dias, o fato é que essa habilidade se torna gradativamente menos relevante. Então, o problema delas é que elas não são tão transformadoras para a experiência do jogador com a classe quanto deveriam ser. Por exemplo, se você pega um pacto da lâmina, um pacto do livro, um pacto da corrente com o bruxo, você definitivamente vai ter um estilo de jogo muito diferente. Agora, esses 3 subtipos essas 3 ordens sagradas de clérigo simplesmente não mudam tanto assim a sua experiência de jogo. No nível 3 você vai ter a subclasse, que como eu disse a gente vai olhar daqui a pouco, e no nível 4 o talento, como é de costume. No 5º nível entra uma das características que eu particularmente considero uma afronta. Você tem essa destruir os mortos, como você tinha antes, embora antes fosse um pouco mais explícito. Aqui o caso é que quando você usa a habilidade de virar os mortos, você pode rolar uma quantidade de D8s igual ao seu bônus de proficiência, e basicamente eles também sofrem dano radiante igual à quantidade rolada. A questão é, o dano que você inflige com essa habilidade é o mesmo dano que você teria infligido usando a sua outra opção de canalizar divindade. Então, talvez fosse mais efetivo se você simplesmente permitisse que o clérigo utilizasse 2 opções de canal divino no mesmo uso. Eu creio que isso seria muito mais prático e teria um resultado bem mais eficiente. Além disso, eu tenho um problema particular com ela. Veja, nas minhas mesas eu trabalho com bênçãos, dádivas especiais, por exemplo, o clérigo ter acesso à destruição divina, que aumenta
o limiar, né, o threshold do nível de desafio dos mortos-vivos que ele pode destruir em 1 ou 2 ou até dobra, depende do nível de poder da mesa. Então, com isso, quaisquer adaptações que tenham sido feitas anteriormente ficam inutilizadas. A parte disso também, se eu fosse adaptar uma mudança, né, uma dádiva para isso, provavelmente eu estaria acrescentando dados de dano aqui. E no final das contas não é tão diferente quanto qualquer outra habilidade que dá dano. Então eu adoro a ideia de que o clérigo simplesmente destrói mortos-vivos fracos. Não existe dar dano, não existe nenhuma etapa intermediária, ele simplesmente destrói. Não importa se o morto-vivo estiver sendo protegido por alguma magia que impede que ele leve dano radiante ou que garanta imunidade, ele simplesmente é destruído. E isso para mim não tem preço, isso é muito legal, é incomparável. Agora, o que essa habilidade faz é ela inutiliza a outra opção de canal divino, basicamente, e se sobrepondo, né, a função, a usabilidade dela, e ela de quebra ainda transforma algo que era para ser épico, que é aquela típica cena do clérigo com o grupo completamente transbordando de mortos-vivos em volta, todos sendo sobrepujados pela horda de zumbis vindo, e de repente o clérigo simplesmente faz a sua oração e as criaturas explodem. E agora não é mais assim, porque o clérigo rola dano, um dano que varia de 2 a 6d8, e vamos supor que um clérigo nível 20 rola 6d8 e tira 1, 2, 2, 1, 2, 1. E nisso, com os seus 10 pontos de dano, ele transmite esse dano para as hordas de mortos-vivos e nenhum dos zumbis de CR1 morre. Tipo, pra mim derrota completamente a fantasia da classe. Aí faltou criatividade, no nível 6 você ganha uma habilidade de subclasse e depois você vem para os golpes abençoados. Um D8 de dano radiante a mais, nada novo sob o sol, tem que ser com uma arma. Aí a gente chega no que pra mim foi simplesmente absurdo. Então no nível 8 você tem um talento e no nível 9 você pega outra opção de ordem sagrada. Quer dizer, você tinha 3 opções, no nível 9 você já tem 2 delas. Em nenhum momento você pega a terceira, fica uma sensação muito estranha de falta de completude. Talvez eles queiram completar com outras opções futuras de ordens sagradas. Eu não vejo isso sendo muito funcional, porque já está bem dividido entre magia, combate e perícias de expertise adicionais, mas sempre é uma possibilidade, eles sempre podem tentar complementar, só que é bizarro, simplesmente você escolhe arbitrariamente 2 dessas opções. Nível 10 você tem mais uma habilidade de subclasse. Nesse ponto a gente chega em uma parte que é, central do clérigo, que é a intervenção divina. Antes você tinha ela no nível 10, agora você vai passar para o nível 11. Você tem que rolar o seu nível ou abaixo nos dados percentuais. Eu gostava que começava com 10 de um total de 100, e agora você tem arbitrariamente 11 de um total de 100. Não me parece tão bem, como eu posso descrever, não soa tão legal quanto você começar no 10. Se eu fosse mexer, e é algo que eu faço nas minhas mesas, o clérigo começaria uma intervenção divina desde o nível 1, né, com o seu 1% de chance. Eu acho que isso é bacana. Afinal de contas, não vejo motivo para você restringir tanto. É algo que consome uma ação, tem pouquíssima chance de acontecer até os níveis altos, e enfim. Na versão original ele ficava sem poder usar por uma semana, agora são 2d6 dias, algo que varia entre 2 a 12 dias. Não faz a menor diferença para mim, sendo bem sincero. E antes ficava incluído nessa própria habilidade o fato de que no nível 20 ela sempre tinha sucesso. E aí a gente vai ter uma alteração um pouco interessante, e ela vai aparecer mais pra frente. No nível 12 você recebe o talento,
E no nível 14 você recebe uma nova habilidade de subclasse. Se para alguém isso for um pouco confuso, né, lembre-se de que em níveis ímpares, né, então no nível 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 você recebe novos espaços de magia, assim como espaços de magia de níveis mais elevados. Então eles meio que contam com isso como um fator de balanceamento. Em vez de você receber uma habilidade da classe, você recebe mais poderes, mais magia e mais magias de nível mais elevado. Eu particularmente não creio que isso funcione assim, porque ao receber uma nova magia, você não sente como se a sua classe estivesse te permitindo fazer algo novo e único, né, para esse fim. Então eu particularmente acredito que isso deva ser comparado com uma aquisição de itens mágicos, de uma arma mágica ou uma armadura mágica por parte de um combatente, né? Particularmente eu não creio que seja equivalente você dar um espaço de magia ou você dar uma característica mais única e pessoal para a classe. Mas enfim, isso é uma questão minha. No nível 16 é mais um talento para conta, e aí no nível 18 você recebe a intervenção divina maior, que sempre tem sucesso. Em vez de levar 2d6 dias, ela leva 2d4 dias para ser recuperada se tiver sucesso, o que é 100% do tempo. Então, em vez de variar de 2 a 12 dias, ela varia de 2 a 8 dias, fica bem próximo ali de uma semana, né? Em vez de ser uma semana em média, passa a ser meio que uma semana no máximo, o que é interessante. No nível 19 é mais um talento que você recebe. E por fim, completando essa grande dádiva dos ninjas, que são os talentos, você recebe uma dádiva épica no nível 20. Se você se lembra bem, no nível 20 do clérigo básico era quando você recebia a intervenção divina, que simplesmente funcionava 100% do tempo, e agora você ganha meio que um presentinho, né? Não é um marco de desenvolvimento tão grande, não vejo realmente o mesmo impacto, especialmente porque vamos dar uma olhadinha nessa dádiva épica. Bom, perfeito, não é nada de errado aqui. Nível 20 você recebe a fantástica habilidade de quando uma criatura que você possa ver até 20 metros de você faz uma rolagem de D20, um teste, você pode rolar um D10 e aplicar esse D10 como um bônus ou uma penalidade à rolagem de D20. E você não pode fazer isso de novo até você rolar a iniciativa, até um descanso curto ou até o próximo descanso longo. Então, basicamente, a cada combate ou a cada descanso ali, você tem a habilidade de usar uma inspiração bárdica, né? Fantástico, realmente. Bastante adequado para um clérigo poder usar uma inspiração bárdica. Isso eu não consigo descrever. Aí, gente, na boa, vamos pegar essa parada toda do 1DD e aí descarta, finge que nunca aconteceu, foi um delírio coletivo, ninguém viu nada, e enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui na subclasse do Clérigo da Vida, ver como ela ficou, como ela mudou, para finalizar o vídeo. O domínio da vida começa com magias de domínio, nada novo sob o sol, com a notável exceção de oração de cura, que note agora uma magia de abjuração como todas as outras de cura, em vez de ser uma magia de evocação. E você também não recebe magias adicionais na sua lista de magias no nível 1, aparentemente para contrabalancear o fato de que você tem mais opções de canal divino, e eu não sei se realmente balanceia muito bem. Como o domínio divino agora não vem mais no primeiro nível, mas sim no terceiro nível por algum motivo, eles estão tentando meio que uniformizar, tanto que vocês viram que a lista de magias não inclui magias de primeiro nível, porque você só recebe domínio no terceiro nível em diante. Por eles estarem tentando uniformizar dessa forma no 1D&D as subclasses, né, e quando você recebe elas, o que em si eu não acredito que seja um movimento tão ruim, apesar de que pode haver controvérsias. Essa habilidade que era de nível 1, agora ela está no nível 3. Então toda vez que você conjura uma magia que recupera pontos de vida dos seus aliados, você recupera alguns pontos de vida adicionais iguais a
2 mais o nível da magia. E eu vou ser bastante sincero, essa habilidade era uma merda no nível 1 e ela continua sendo, se não pior agora no nível 3, porque muito do uso, especialmente nos níveis mais altos, né? Quanto mais alto vai ficando, mais tende a ser assim. O uso principal de você recuperar pontos de vida é quando o seu aliado cai em batalha 0 pontos de vida e você recupera pelo menos 1 ponto de vida. O fato de que você faz uma recuperação de pontos de vida mais massiva ou significativa é realmente muito pouco relevante para o uso principal da cura no jogo. E especialmente uma quantidade tão baixa não vai fazer a menor diferença. No 6º nível você recebe a habilidade Preservar a Vida, que é uma nova forma de canal divino que você pode utilizar, em que você pega 5 vezes o seu nível de clérigo e divide entre quaisquer criaturas ali nas suas proximidades. Isso funciona basicamente como uma magia de cura em massa, seja curar feridas em massa, ou palavra de cura em massa, ou o que quer que seja, em que você reparte ali. Mas, sendo bastante sincero, essas 5 vezes os seus pontos não vão ser tão úteis para você conseguir repartir bem assim entre todo o grupo. E, sinceramente, você está suplantando, né? Você está simplesmente tornando inútil um dos canais divinos anteriores, que era a Centelha Divina. Então, seria muito melhor se, em vez disso, eles simplesmente ampliassem o canal divino anterior e dissessem, em vez de você realmente ter uma nova opção, você vai potencializar a sua opção anterior quando você utilizá-la para cura. Então você está ali direcionando, orientando o rumo do jogo, né, de como o jogador vai conduzir a experiência dele, e você vai estar maximizando ali. Seria uma boa se eles maximizassem, né? De repente, ao utilizar para cura, você maximiza o valor dos dados. Todos os dados rolados contam como resultado máximo. Mas isso é muito forte. Não é, porque são poucos dados, são poucos pontos de vida, são poucas vezes por dia, e ao mesmo tempo você já tem uma habilidade mais ou menos assim mais pra frente. Como vocês podem ver, no nível 10, né, com o Curador Abençoado, eles estão tentando manter tudo o que tinha de pior na subclasse original. Então essa é uma habilidade que simplesmente não faz sentido no 10º nível. Para utilizar ela você precisa gastar os seus recursos e você precisa estar consciente. Então, supondo que a função dela é te manter vivo caso você receba dano. Se você receber muito dano, você não consegue usar magias porque você vai estar desacordado, logo você não vai conseguir usar ela para se recuperar. Ela é uma habilidade péssima, né? Seria muito melhor que fosse como a do Bruxo Celestial, em que ele volta à vida, né? Tem aquele momento Jesus. Eu acho que se você está jogando com um clérigo da vida, você tem no mínimo que se sentir Jesus. Qualquer outra coisa está errada. Essa habilidade aqui, lendo para quem não tiver familiaridade, né, quando você usa uma magia de cura em outras pessoas, além da cura, né, ter mais pontos de vida pro alvo, né, o 2 mais o nível da magia, você também recupera 2 mais o nível da magia. O que é horrível, porque quando você usa uma magia de nível maior, tipo nível 5, 6, 7, 9 pontos de vida não fazem a menor diferença. E aqui, novamente, mantendo como era já a habilidade da subclasse anterior, né, a cura suprema, você maximiza, né? Então, o que eu tinha comentado, você maximiza o valor dos dados de cura. Quer dizer, embora seja bacana, até com um bônus comparativamente, né, para Capstone da subclasse, o fato é que realmente deveria ter vindo muito antes desse tipo de bônus. Então, pessoal, esse é o meu parecer a partir do design de jogos, sobre o design dessas revisões feitas acerca do clérigo e da subclasse do clérigo da vida para o 1D&D. Me fala aí o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, porque eu adoro ouvir a opinião de vocês. Na próxima nós vamos falar sobre a questão das espécies, que eu já adianto. Eu já usava o termo espécies e eu achei uma mudança muito razoável, só temos que ver se a mecânica também ficou bacana. Que mais? Pessoal,
como de costume, por favor não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ative o sininho para ver quaisquer novidades, compartilha com amigos, eu agradeço demais, não custa nada e ajuda pra caramba. Se você tiver gostado do vídeo, se você quiser, né, crescer com a gente. Eu sou muito grato a todo mundo que assiste, um beijão e até a próxima.